Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A Estapar é pioneira no segmento de estacionamentos privados. A empresa trouxe para o Brasil diferenciais tecnológicos como equipamentos automatizados. E as inovações não param por aí. Para a gente saber um pouquinho mais sobre esse universo, JR Business tem o prazer de receber hoje o CEO da Estapar, o André Iazzi. Seja muito bem-vindo, André. Adriana, é um prazer estar aqui com você e com o JR Business. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Prazer é nosso. Você que está em casa já sabe, todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV. André, quero começar nossa conversa sabendo um pouco sobre a história, o surgimento da Estapar, né? Ela está presente em mais de 70 cidades brasileiras e começou em Curitiba, no Paraná, certo? Exatamente. A Estapar tem mais de 40 anos de existência, como acho que você falou na introdução, é pioneira nesse negócio de estacionamento no Brasil, que nada mais é do que um equipamento de mobilidade urbana, é parte da mobilidade urbana como um todo. E há um dado interessante, Estapar é Estacionamentos do Paraná, a origem do nome. Hoje é pouco, talvez menos lembrado, mas essa é a origem do nome. Nasceu lá, como eu disse, há mais de 40 anos atrás, dois irmãos que fundaram, um foi para o Rio, eram de São Paulo, um foi para o Rio, um foi para Curitiba, e montaram a Estapar, e depois a Estapar, enfim, se tornou a maior empresa aí do Brasil, da América Latina, com tantas operações. Agora conta pra gente como foi naquele momento do surgimento da Estapar, né? Pensar em estacionamento como um negócio, foi algo inovador, né? Sem dúvida, eu acho que o negócio surgiu muito olhando exatamente a dinâmica das cidades e o que acontece em outros locais do mundo, né? Ou seja, o estacionamento ele não é um fim, ele é um meio, ele é um elo de conexão. Você não sai de manhã, bota seus filhos no carro e fala, vamos a Estapar. Você vai ao shopping, você vai ao aeroporto, você vai à escola, ao edifício comercial, onde for. Então, olhando essa oportunidade, é que lá atrás se vislumbrou que você precisava organizar esse setor de tal forma que você consiga tirar o carro da rua. Porque carro na rua é sinal de trânsito. Um dado interessante, aproximadamente 1/3 dos carros que estão rodando hoje em vias não principais, eles estão em busca de vaga. Então, quanto antes você tira o carro da via pública, mais rápido você melhora a questão de trânsito. Agora, vocês administram, se não me engano, 400 mil vagas, é isso? E como é que funciona essa relação de confiança com o consumidor? Olha, esse é um dado, uma questão muito importante, né? Na verdade, a gente acaba tendo dois clientes, né? O que a gente chama aí o B2B e o B2C. O consumidor é o B2C, é o usuário final, ele que na verdade é a nossa razão de existir, né? Mas quem nos contrata acaba sendo o dono do empreendimento, do edifício comercial, do aeroporto e assim por diante. Mas essa relação de confiança com ambos, ela é super importante, porque você está cuidando do bem dele, da segurança, gerando conveniência e facilidade. Então, é muito importante você ter níveis de seguro alto para a companhia, ou seja, os nossos consumidores, os nossos clientes entenderem que se houver um dano vai ser reparado. Ser ambientes iluminados, seguros, principalmente mulheres, para se sentirem mais seguras onde elas estão chegando, né? Ou seja, a gente infelizmente tem metrópoles ainda um pouco violentas e aí o estacionamento passa a ser um ponto seguro aí para o cidadão também que está se locomovendo. É um pouco nesse aspecto que a gente trabalha. A credibilidade da marca, eu imagino que faça diferença no momento em que, por exemplo, a pessoa está chegando para estacionar o carro, tem 2 estacionamentos e ela vê a marca ali, sei lá, Estapar, e fala, não, aqui eu vou deixar meu carro, aqui eu confio. Mais ou menos por aí, né? É por aí, Adriana, sem dúvida. A companhia é uma companhia pública, ou seja, trade na B3, com alto índice de governança e bastante reconhecida há mais de 40 anos. Então, de fato, o usuário, de alguma forma, ele vê isso, porque você está guardando o bem dele, né? A gente faz uma guarda de bem. Então, no final, isso que você acabou de falar é muito importante para nós, que faça a diferença para o usuário e ele acabe optando por nós. Não é só o preço, né? A gente está deixando um bem muito caro naquele local, né? Tem que ter confiança onde você está deixando o teu carro. Agora, no começo da nossa conversa, eu falei sobre inovação tecnológica. Conta para a gente o que vocês trouxeram de diferente para o Brasil nesse segmento. Muito, muito boa a tua pergunta. Como pioneiro, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo nas tendências. Uma das coisas que você citou no começo, e era muito importante, a gente foi a primeira companhia que trouxe um sistema de automação, cancela. Hoje é extremamente básico, se você parar para pensar. Foi a primeira companhia que passou a aceitar cartão de crédito num estacionamento. Estou falando ali há, sei lá, 30 anos atrás.
Aí hoje a gente avançou isso para outros tipos de patamar, ou seja, todos os estacionamentos nossos aceitam você pagar pelo aplicativo da companhia. A gente foi a primeira companhia no mundo a criar um sistema de zona azul paga pelo aplicativo. Isso foi há mais de 10 anos atrás. E isso hoje está aqui em São Paulo, está rodando assim, com a operação que a gente tem em concessão, e em outras várias cidades do Brasil e do mundo. Mas a gente sempre teve esse DNA aí bastante inovador na companhia e isso segue. Recentemente a gente comprou uma companhia chamada Azul Digital, onde o que a gente pretende ser, com alto número de clientes que a gente tem a recorrência, um ecossistema do motorista, onde o motorista, num único lugar, de meio por uma forma digital, ele resolve toda a sua vida, desde quantos pontos ele tem na carteira, se tem multas, quanto que vale o carro dele, vender o carro, contratar um seguro, e a gente já tem isso hoje rodando. Então, a inovação, de fato, é um DNA nosso. Foram vocês, inclusive, que trouxeram aqueles elevadores para carros, nos prédios, né? Sim, isso foi bastante interessante. A gente criou não só o elevador, mas era o primeiro estacionamento robotizado do país, onde, de fato, você parava o carro num determinado elevador e o carro subia e parava sozinho. Né? Então, a gente trouxe esse tipo de inovação também. Aí é mais operacional, menos voltado, de fato, assim, ao consumidor, mas muito interessante também. Como vocês fazem essa leitura para antecipar as necessidades dos clientes? Olha, sem dúvida o comportamento da sociedade ela é algo que está sempre em evolução, sempre em mudança. A gente está sempre participando de todos os grandes eventos que tem de mobilidade urbana a nível global, Europa, principalmente Europa e Estados Unidos. Eu, pessoalmente, participo disso, acho que é uma parte do papel meu como CEO e eu acho que de todos os CEOs está atento à inovação, está atento ao que está acontecendo. Fora isso, a gente faz muita pesquisa com os nossos clientes no sentido de entender o que eles estão querendo. Você tem que ouvir, a voz do cliente é fundamental. Né? Então, a gente, com essas pesquisas e com o que a gente vê fora, a gente acaba criando ali, dentro de um grupo que a gente tem interno de inovação, os caminhos e os novos produtos e serviços que a gente vai gerar. E a Estapar tem vários projetos em que a facilidade é o pilar central. Tem, inclusive, a possibilidade de se reservar vaga em estacionamento de aeroporto, é isso? Sem dúvida. De novo, é conveniência, né? Então, uma das coisas que a gente observou nesse produto, que eu vou explicar melhor, é que o usuário ele tinha ali uma preocupação grande, não só de saber que ele teria uma vaga, não há aquela vaga, mas uma vaga disponível a ele, principalmente quando ele vai a um aeroporto, que você sai com a sua família, você não quer chegar lá e não ter uma vaga. Segundo, o preço, saber qual é o preço que você vai pagar, antecipadamente. E mais do que isso, a gente criou um produto que no final do dia opera-se como um hotel ou como uma companhia aérea. Ou seja, você me dando a informação antes, reservando antes, pagando antes, eu vou te dar um desconto na tarifa que a gente chama de tarifa balcão. Né? Então você, o usuário, o cliente, acaba tendo grandes benefícios, porque ele também está me trazendo benefícios. Então acho que essa é um pouco da ideia do reserva de vagas e não é só em aeroportos. Ele tem em arenas, tem em casas de espetáculo, em shows, em locais que tem eventos certos, a gente, e que a Estapar opera, e deve ser aí entre aeroportos, arenas, etc., deve ser aí teatros, mais de 30. Então a gente tem praticamente todos esses locais, a gente tem a reserva de vaga. Agora, o estacionamento depende de pessoas, motoristas, carros circulando. Como foi para vocês a pandemia, a fase mais grave da pandemia? Adriana, sem dúvida foi um impacto ruim, negativo no setor como um todo. A Estapar, como parte do setor de mobilidade, também teve impacto severo na receita, né? A restrição da mobilidade imposta pelas cidades, pelos governos de forma geral, por conta da pandemia, fez com que nossa receita caísse bastante. Mas ainda bem que eu acho que isso ficou para trás. Né? Eu acho que a pandemia ficou para trás. Óbvio que ainda existem impactos maléficos dela que ainda seguem, um pouco de comportamento, um pouco de volume, mas hoje o nosso volume, a gente até reportou resultados recentemente, já está aí quase a receita já em patamares pré-Covid e o volume um pouco abaixo apenas do pré-Covid nas operações de off-street, que a gente chama. Agora, ainda nessa linha de vocês identificarem as necessidades dos clientes, vocês desenvolveram um sistema com foco em quem trabalha naquele esquema híbrido também, né? Olhando para essa mudança no comportamento das empresas, dos seus funcionários por causa da pandemia, né?
Exato. A gente criou, foi bastante interessante, porque a gente percebeu que a demanda, por exemplo, do mensalista, que era o sujeito que ia todo dia ao escritório, ele começou a ir 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então você começou a criar programas que é o Estapar Mensal Flex, que basicamente é você ter menos dias e, obviamente, a tarifa, que era a mensalidade, cai um pouco proporcional aí a essa queda de dias. E isso é um dos exemplos. Covid, por exemplo, a gente passou a adotar muito pagamento mobile, aumentou a aceitação de tags que funcionam muito em pedágio, mas em vários estacionamentos nossos, de tal forma que a pessoa também passasse a ficar um pouco mais touchless, né? Então esse também é um dos exemplos. O reserva também funciona bem, porque ele é totalmente touchless. Então esse tipo de coisa você vai evoluindo de novo, com comportamento conforme o cliente precisa. Esse ano a empresa ganhou um prêmio de inovação, conta pra gente. Foi, muito orgulho disso, viu, Adriana? O projeto da Zona Azul de São Paulo, eu me ouso a dizer que é provavelmente o mais completo projeto de Zona Azul no mundo, né? Ele tem desde a ocupação da vaga, você sabe, em tempo real, a ocupação média daquela quadra de vagas, consegue pagar tudo pelo celular, enfim, entre outros tipos de serviço que são oferecidos. A fiscalização é totalmente digitalizada, com carros de fiscalização digitais, que dá muito mais confiança ao usuário. E também gera a rotatividade das vagas, que é o objetivo da Zona Azul, é promover a rotatividade da vaga pública. Então a gente inscreveu o projeto no maior evento dos Estados Unidos de mobilidade e estacionamentos e ganhou o prêmio de inovação com esse projeto, que nos dá muito orgulho. Isso foi agora, um mês atrás. Parabéns, muito Obrigado. bacana. André, vocês ficam de olho também no que é tendência lá fora, no que funciona lá fora para de repente implantar aqui? Por exemplo, a gente percebe um aumento cada vez maior no número de pessoas que se locomovem pelas grandes cidades de bicicleta. Vocês pensam em algo nesse sentido, de oferecer espaço para essas pessoas também, para essas bicicletas? Olha, muito boa a tua colocação. É um fato que os nossos estacionamentos eles são localizados nos principais polos geradores de tráfego das cidades. É um negócio urbano e onde tem, de fato, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, em lugar onde tem alto fluxo. Então, dado que a gente tem essa infraestrutura posta nesses locais, é natural que a gente criasse outras alternativas do estacionamento que iam além do nosso core business, que é o estacionamento em si. E a gente criou um conceito há uns 5, 6 anos atrás, que chama-se Hub de Mobilidade, onde a gente consegue, olhando as principais tendências da mobilidade urbana, carro elétrico, bicicleta, carros como serviço, patinete e tantos outros, a gente conseguiu oferecer uma nova gama de serviços e de soluções, que vão desde até zonas de carregamento de patinete, a gente criou a Ecovagas, que é uma empresa de carregamento de carro elétrico, até as empresas de rent-a-car, as tradicionais, estão estabelecidas, muitas delas com lojas e operações dentro dos estacionamentos. Então, você aumentou a gama de utilização, criou novas linhas de receita para a companhia e mais facilidade para o cidadão, de forma geral, porque você está melhorando a mobilidade. A gente acredita muito que com o crescimento da urbanização, se você não utilizar as infraestruturas de mobilidade ao máximo, você vai ter uma pane nas cidades do ponto de vista de tráfego. Então é muito importante. Eu acho que esse aí é o nosso compromisso de tentar ampliar a utilização do estacionamento para outros modais e outras soluções. Que bacana, então são serviços que já são oferecidos, né? Sim. André, você falou no bloco anterior sobre Ecovagas. Explica um pouco mais para a gente sobre isso. Lógico, Adriana. Ecovagas é uma iniciativa da Estapar com a Enel X-Way, que é uma empresa do grupo Enel de energia, onde o nosso propósito é oferecer eletropostos para carros elétricos. Então você tem aí hoje um negócio muito interessante no setor que a gente observava, que é a história do ovo da galinha, né? Você não vende mais carro elétrico porque o consumidor tem medo de não ter onde carregar, além da casa dele. Então a gente buscou se antecipar e criar essa companhia onde a gente usa pontos da Estapar inicialmente, mas vai avançar para outros pontos, onde você oferece serviços de carregamento de carro elétrico. Uma rede de carregamento é uma infraestrutura cara, tem que ser investido um investimento alto e você ainda não tem uma frota para remunerar aquilo. Pensando nisso, a gente
pegou as principais montadoras que estão empurrando esse negócio de carro elétrico no Brasil, que estavam criando redes próprias, e falou, olha, deixa que eu crio a rede para você, a gente monta a rede e você entra como um membership nosso. E a gente fez isso hoje com Stellantis, Renault, Volvo, onde a gente monta a rede e os clientes dessas marcas podem acessar a rede. Então acho que essa foi a ideia no fundo e é um negócio bastante interessante. E surgiu dentro daquele conceito de hub de mobilidade que eu te mencionei no bloco anterior. Agora, eu acho tão interessante ainda a gente falar sobre carros elétricos. Antigamente era algo que ficava tanto no campo das ideias, uma coisa meio família Jetsons, né? Qual o futuro do carro elétrico, né? Como é que ele está se desenvolvendo? Como é que ele tá, em que ponto ele está hoje aqui no Brasil e para onde vamos? Tá. Olha, se você tem uma certeza na indústria automobilística, que vive hoje com muitas incertezas, mas a certeza que se tem é que a mobilidade vai ser elétrica. É uma certeza. Tá? Isso não só no mundo, mas o Brasil não está fora disso não. Muito pelo contrário. Você tem regulações hoje no Brasil, que é o Proconave L7, L8, onde você vai reduzindo a tolerância de emissões por veículo. Obviamente com foco em meio ambiente mesmo, em redução de carbono. E a partir do PL8, que entra em breve, você vai ter a obrigação, de alguma forma, praticamente a obrigação, quase que todas as montadoras, de terem carros elétricos no seu line-up para reduzir o impacto que os outros veículos que eles vendem estão gerando. Tá? Isso é faseado, mas em breve, aí em 2025, está entrando. Então, por conta disso, você vê um movimento absurdo esse ano, positivo, absurdo positivo, de montadoras anunciando fábricas de carro elétrico, anunciando novos modelos de carro elétrico. Então você saiu no Brasil aí há 2 anos atrás, a gente devia ter 4, 5 modelos. Hoje a gente está falando aqui em mais 60 modelos. Então, e um movimento muito forte também que é interessante falar, Adriana, das empresas que fazem logística, principalmente e-commerce de forma geral, essa turma está, dentro das suas políticas ESG, colocando os carros elétricos de entrega para rodar. Então, é um movimento, é um caminho sem volta e é um caminho muito positivo do ponto de emissão de poluentes. E o Brasil acho que está muito bem posicionado. A gente tem metais no Brasil que muito provavelmente em breve vão estar sendo utilizados para a produção de bateria, que é o principal elemento aí de custo do carro elétrico. E o que a gente precisa só hoje é um pouco mais de incentivo governamental em todas as esferas de governo, no sentido de acelerar mais a adoção do carro elétrico, né, como o mundo inteiro vem fazendo. Para você ter uma ideia, o governo Biden, nos Estados Unidos, só para a indústria de eletromobilidade, destinou alguns bilhões de dólares para incentivar a indústria e incentivar eletropostos. E vem se desenvolvendo e rapidamente ela vai tirar o gap do que, por exemplo, tinha na Europa, que estava bem à frente nesse sentido. Então é algo encantador, é bom e a notícia é ótima, né? Excelente. Vamos ter carros elétricos em volume em breve. Agora, André, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o aplicativo Azul Digital. É um aplicativo que antes a gente usava aqui em São Paulo para quando a gente parava, estacionava o carro em pontos de zona azul. Sim. Vocês compraram esse aplicativo e vão deixar ele mais, ou já deixaram ele mais rico, com mais possibilidades. Conta pra gente. Muito legal. Esse é o aspecto de inovação que a gente tanto falou anteriormente. Azul Digital, o que a gente observou era o seguinte: o nosso motorista, o nosso cliente, que é o motorista, no final do dia, ele tem uma série de dores na vida dele, na relação dele como motorista ou na relação dele com o carro dele. Então, vou dar um exemplo: chega uma multa na sua casa, você nem sabe que você chegou a multa, viu lá o papel, esqueceu. Se você pagar a multa no prazo, você tem lá 20%, 30%, tem estado que tem 40% de desconto. Então só de você saber e ter o controle disso já te gera um valor. Quanto vale seu carro? Quanto que você pode vender o seu carro? Ou a qualquer momento contratar um seguro? Então você tem N questões que envolvem a vida do motorista e que a gente consegue solucionar num único lugar. Por isso a gente comprou a Azul Digital, que já fazia isso. Tem operações de zona azul, inclusive São Paulo ela tinha. Quando teve a concessão que a Estapar ganhou, isso virou um serviço da concessionária. Mas a gente entendia que era importante a gente pegar todas as plataformas, os serviços da Estapar que a gente tem, reserva de vaga, que a gente falou, carregamento de carro elétrico,
você virar mensalista, tudo que você consegue fazer digital na Estapar, juntar com todos esses serviços que o Zu Digital oferece numa única plataforma, num único ecossistema. De tal forma que a gente tire a dor do motorista num único local, de uma forma simples e digital. Esse é o objetivo dessa plataforma. Para quando? Para já. O Zu Digital já existe, ele continua a existir, e a gente está agora em processo de integração das plataformas, que eu acredito que mais aí uns 6 a 8 meses vão estar quase todas integradas e com serviços em um único local. Mas hoje você contrata, dentro da Zu, uma série de serviços e produtos. Então, assim, é muito legal. É um mundo totalmente novo. E a aquisição da Zu tem um aspecto importante do ponto de vista estratégico, que não só vai trazer novos produtos, serviços e novas linhas de receita, mas você faz uma espécie de um equi-hire sobre o time que estava lá, que passa a ser time Estapar. Eles passaram a ser sócios da Estapar. Então isso é muito legal, porque é um time que traz novas capacidades, novos skills para o nosso time. Então agrega demais e isso tem muito valor. Falando em time, a gente sabe que o sucesso de uma empresa está também diretamente ligado à qualidade do serviço prestado pelos colaboradores. Como vocês fazem para manter uma qualidade na prestação de serviço, sendo que vocês atendem tanto clientes de grandes cidades, né, de bairros nobres, de vários perfis de bairros, Perfeito. Quanto também no interior? Olha, a Estapar hoje tem mais de 5 mil funcionários. Espalhados aí em mais de 70 cidades pelo Brasil. O Brasil é grande, né? Então esse sempre foi um desafio grande, você manter a equipe com o mesmo padrão e com um nível de treinamento importante, porque a gente está atendendo um consumidor, ou seja, você não pode chegar num hospital, a pessoa que abre a porta, dependendo da situação, dizer bom dia para uma pessoa que está numa situação de saúde debilitada. Então, você tem que ter, às vezes, inclusive, treinamentos específicos para operações específicas, né? Então, a gente investiu muito num negócio que a gente chama Academia Estapar, que é um e-learning basicamente digital para resolver o problema da regionalidade que a gente tem, a questão geográfica que a gente é tão espalhado. E hoje a Academia Estapar ela atua desde a entrada do nosso cliente na companhia, no onboard, até o monitoramento de feedback, de performance, e tudo isso de uma forma muito transparente para o nosso cliente, para o nosso funcionário. Então isso é muito importante porque, de fato, quem trabalha com serviço, como eu falei anteriormente, o nosso patrão é o cliente. Agora, André, quem acompanha o JR Business sabe muito bem que aqui é um espaço para falar sobre negócios e também para falar sobre carreiras de sucesso. Então, esse é o momento que a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória. Você já tinha experiência nesse ramo? Como é que foi? Eu, na verdade, no ramo de estacionamento eu nunca tinha trabalhado, é bastante específico. Eu tinha trabalhado em infraestrutura, né? Eu comecei ali minha carreira lá atrás num banco comercial, passei depois uma parte importante da minha vida cuidando de infraestrutura de logística, tá, em algumas companhias, que eu era sócio, inclusive. E aí, junto com isso, paralelo, numa grande trading company que eu fundei com um sócio e vendi para ele alguns anos atrás. E depois eu fui trabalhar no Banco BTG Pactual, que de alguma forma eu sou ligado até hoje, que os acionistas do BTG são os controladores da Estapar, os principais, né, acionistas da Estapar. E eu fiquei lá no banco por 3 ou 4 anos, virei conselheiro da Estapar, conheci um pouco mais do negócio e aí já estou aí há mais de 10 anos na companhia, à frente da companhia, trabalhando aí nessas mais diversas inovações e mudanças que a gente fez ao longo dos anos. E dá para ver que você gosta muito, né? Fala com Gosto. Bastante paixão sobre o negócio. Gosto bastante, sim. E, André, o que a gente pode esperar da Estapar aí para os próximos anos? O que vocês estão planejando? Olha, crescer bastante nesse negócio de Autotech, que é o negócio da Zu, onde é uma linha nova de negócio, mas a gente acredita num potencial muito grande nesse segmento, onde você, de fato, aumenta a quantidade de produtos e serviços que eu ofereço para o meu cliente motorista, né? Então,
no conceito de hub de mobilidade, de você dar novas funções ao estacionamento, novas utilidades e com isso melhorar de alguma forma a mobilidade urbana na cidade. E a gente acredita muito no core. O core business de estacionamento, que chegou em alguns momentos a ser questionado, mas agora com o aplicativo vai reduzir. Não, não vai reduzir, precisa. O que muda a dinâmica da mobilidade urbana é transporte coletivo. Infelizmente, a gente é bastante carente de transporte coletivo de massa em especial, que é o que realmente muda o ponteiro, de quantidade e qualidade. E isso, infelizmente, eu acho que talvez pela questão econômica que o país ainda vive, que provavelmente a gente ainda terá alguns desafios pela frente, esses gargalos vão demorar a sair. Então o carro continuará a ser uma solução importante de mobilidade, como tal o estacionamento é uma parte vital dessa solução. Ainda mais nas grandes cidades, né? Como São Sem Paulo, dúvida. né, André? Sem dúvida. André, eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, volte sempre. Olha, eu que agradeço ao JR Business, a você, Adriana, foi um prazer, estamos sempre à disposição. Obrigada. Você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Já sabe que todas as terças-feiras tem um novo episódio do JR Business. A partir das 7h30 da noite, você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Um abraço e até a próxima.